Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso Facebook Live. Nosso tema de hoje é um tema que vai interessar todo tipo de organização de saúde. A gente vai falar sobre farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância, né? Temas que, na minha concepção, ainda são muito pouco amadurecidos nas organizações de saúde, ok? Então vamos esperar aí a criação do nosso público. Quem estiver entrando, já temos aí 3 pessoas na sala. Gostaria que vocês citassem os nomes de vocês e de onde que vocês falam, por favor. Vamos começando aí a criar nosso público. Já temos aí 7 pessoas. Vanessa Marins, boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à nossa primeira telespectadora. Jorge Costa, como sempre. Oi, boa noite, Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez. Quem mais? Já temos 9 pessoas aí para falar do assunto farmacotecno e hemovigilância. Ana Paula Giorgenon, nossa avaliadora. Oi, Ana, seja bem-vinda. Vanessa fala da Unimed Guarulhos. A Elita De Vito, boa noite, Elita. De onde você fala? Rosane Magalhães, se vocês puderem falar de onde vocês estão falando. Franciele Barbieri, de Americana, São Paulo. O Jorge fala do Rio de Janeiro. Elisa Simões, seja bem-vinda. Luestânia Domingos, boa noite. Vocês viram que a gente mudou o nosso horário de Facebook Live todas as semanas, né? A gente andou tendo aí alguns pedidos de pessoas que falavam que justamente às 20 horas elas estavam ou chegando do trabalho, ou pessoal principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro aí ainda em trânsito, né, que muitos gostariam de participar, mas esse horário era um horário muito ruim. Então a gente resolveu agora fazer esse teste. Queria saber de vocês se realmente às 21 horas é um horário melhor para vocês. Célia de Campinas, bem-vinda, Célia. Luestânia de Cuiabá. Bru Mabrizotti de Itu, seja bem-vinda, Bru. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, muito bem. Então eu queria saber de vocês, quem acha que é melhor às 21 horas, dá um ok, dá um curtir ou põe um ok aí descrito pra gente saber se realmente esse horário é um horário mais aplicável para todo mundo, tá? Aí, se realmente todo mundo preferir às 21 horas, esse vai ser o horário padrão dos nossos Facebook Lives a partir de agora. A Elita tá falando de Santos, muito bem, Elita, já temos aí 26 pessoas na nossa sala, muito bom. Franciele fala que o último horário é ideal, 21 horas, então tá bom, Franciele. Jurandir, seja bem-vindo, Jurandir. Jurandir sempre presente. Sandra Lopes de Guarulhos também sempre presente. Sandra. Célia Regina também acha bom esse horário. Silvana, nossa avaliadora, seja bem-vinda. O Jorge acha também 21 horas. Muito melhor, Rosane. Então, acho que todo mundo aí acha que realmente é melhor, mais adequado. A gente, então, vai tentar fazer esse teste, né? E a Elisa também fala que é excelente horário, muito bom. Então, a gente vai tentar fazer esse teste e, a partir de agora, fazer esses encontros semanais sobre discussões de temas relacionados à saúde, segurança, acreditação, tudo aquilo que a gente já vem fazendo aí há alguns meses, né? Já estamos aí com várias salas de Facebook Live que foram abertas, muito bom. Silvana falou hoje consegui participar, seja bem-vinda então, Silvana. Então vamos lá. A Dione fala, esse horário é o ideal, muito bem. Acho que todo mundo aí acaba, né, descansando um pouquinho, chegando em casa, tomando banho, comendo um pouquinho e estando disponível um pouco mais tranquilamente às 21 horas. Cláudia Mara, seja bem-vinda. Já temos aí 30 pessoas na nossa sala. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da vigilância, né? Como eu falei no começo, ainda é um assunto muito pouco falado, muito pouco divulgado nas organizações de saúde. O que eu entendo é que as pessoas não dão a ênfase necessária, até porque isso não é muito divulgado pelos próprios órgãos sanitários, né? A gente fala muito hoje de gerenciamento de riscos de processos, gerenciamento de risco clínico do paciente, mas a gente esquece da base, né? Que é a vigilância dos produtos que a gente está utilizando no nosso dia a dia junto ao paciente, né? Seja bem-vinda, Rosinelli, Eveline, Wagner Lacerda, sejam bem-vindos. Então, a farmacovigilância ela vai fazer toda a identificação, né, de possíveis eventos adversos, reações adversas. Então, a identificação, a avaliação e análise, né, e atitudes de prevenção
para as reações e efeitos adversos relacionados ao uso de medicamentos. A mesma coisa vai acontecer quando a gente fala de tecnovigilância. A tecnovigilância ela vai estar focada na identificação, avaliação, compreensão, né, dos possíveis danos e prevenção dos efeitos relacionados ao uso de tecnologias de saúde. Então, tecnologias de saúde abrangendo aí órteses, próteses, materiais especiais, pequenos insumos, né, equipos, agulhas, enfim, instrumentais, tudo isso está relacionado à tecnovigilância. E lembrando que a tecnovigilância também pega um braço grande do uso de equipamentos em saúde, né? Então, a tecnovigilância ela é muito grandiosa. E a hemovigilância é a mesma coisa, é a arte, né, ou atividade de identificação, avaliação e prevenção de efeitos adversos relacionados ao uso de sangue, né? Então, todo esse sistema de vigilância hoje é um sistema que no Brasil vem amadurecendo desde 1999, né? Então, por que 99? Em 99 houve a criação da Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até então, até 98 as coisas eram muito mais soltas, então quem critica hoje o que temos aí de vigilância e saúde não lembra ou não conhece o que acontecia antes de 99. Então, antes da Anvisa surgir, a coisa era muito mais solta, não havia para quem você notificar direito, havia alguns centros regionais de vigilância, mas a coisa era muito mais frágil, né? Então, com a sistemática da Anvisa e com o amadurecer dos anos, houve então a criação de um sistema nacional de vigilância sanitária que hoje, né, muito mais amadurecido, recebe as notificações de eventos adversos, reações adversas relacionadas ao uso de medicamentos, de tecnologias em saúde e de sangue, né? E falando aí então, temos aí mais de 15 anos, né, desse Sistema Nacional de Vigilância. Como estamos, né? E o que amadureceu de lá para cá? Eu diria sim, claro, a gente deu alguns passos importantes, né? Hoje várias instituições, principalmente as instituições acreditadas, têm essa sistemática de vigilância, de notificação muito mais amadurecido, muito mais funcionante, mas a gente ainda tem muita oportunidade de melhoria, né? E, na verdade, a gente precisa discutir esses temas cada vez mais, e essa sala surge nesse sentido, para que a gente possa, sim, ajudar os profissionais de saúde que estão na nossa organização a saber o porquê que eles precisam notificar e por que isso é importante, né? Muitas vezes eles nem sabem o porquê que isso é importante. A Eveline fala, trabalho na vigilância sanitária como fiscal. Olha que legal, Eveline, sou sua fã. Obrigada, Eveline. Então, o que a gente precisa fazer cada vez mais é estimular e falar um pouco mais de fármaco, tecno e hemovigilância, tá? Uma crítica especial à hemovigilância, né? Então, nos diagnósticos que a gente faz, né, nas visitas, daquela primeira avaliação que a gente faz nas organizações de saúde, em geral, quando a gente fala dos 3 itens, a hemovigilância muitas vezes é o mais frágil, né? Muitas vezes ela inexiste na organização. E às vezes a gente tem um pouquinho de fármaco, um pouquinho de tecno, mas muito mais voltado a insumos de saúde e muito menos às tecnologias, aos equipamentos, né? Então, esse sistema todo de vigilância sanitária, ele serve para unificar todas essas notificações que ocorrem no Brasil inteiro, né? E para que centralize-se essa análise e essa análise possa gerar tomadas de decisão, né? Simone, seja bem-vinda. Eleonora, bem-vinda. Aline, boa noite, Aline. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aí com 38 pessoas na nossa sala. Muito bom, fico muito feliz. A grande questão da vigilância sanitária é sempre balancear, né, se os benefícios que estão sendo criados com o uso dessa medicação, dessa tecnologia, são maiores que os riscos advindos desse uso dessa tecnologia ou desse medicamento, enfim. A história da farmacovigilância, em especial, ela é razoavelmente recente, né? A gente tem aí algumas poucas décadas no mundo inteiro em que isso começou a ser conhecido e suscitado, né? Então, a relação causal entre óbitos, né, reações graves e o uso de medicamentos começou um pouquinho antes da década de 60, né, quando alguns profissionais de saúde começaram a observar muitos óbitos relacionados ao uso de clorofórmio, né? Então, clorofórmio é em anestesia, então alguns anestesiologistas utilizavam clorofórmio
para fazer, né, anestesia de pacientes para a cirurgia, e eles começaram a observar que havia uma relação causal entre o uso do clorofórmio e algumas mortes, né, e com isso o processo aí de segurança anestésica começou a ser intensificado. A Dione fala que o vídeo travou para ela. Pessoal, se tiver travado aí para todo mundo, vocês me dão um alerta, senão a gente recomeça aqui, não tem problema, tá? Doutora Margarete, seja bem-vinda. Então, lá até a década de 60, havia conhecimento muito esparso de alguns casos, né? O arsênico também foi utilizado com alguns casos notificados, mas foi justamente, alguém sabe qual foi o grande marco mundial que deu o grande despertar para a farmacovigilância? Temos farmacêuticos aí no grupo, quem puder lembrar, lá na década de 60, o que aconteceu para que o mundo despertasse para a farmacovigilância? Quem sabe? Dá um ok e comenta aí. Qual foi o grande marco mundial que deu o start para as ações de farmacovigilância no mundo inteiro? Quem lembra de casos que saíram na mídia e até hoje são comentados? Alguém? Temos 46 pessoas já no nosso grupo. Se eu não tiver resposta, em 5 segundos eu vou comentar com vocês. Vamos lá, quem mais está entrando? A Priscila, seja bem-vinda, Priscila, Wagner. Bom, então, pelo jeito, parece que tá tudo bem. A Sandra acertou, né? Foi a talidomida, a grande medicação que despertou o mundo para a questão da farmacovigilância. Então, lá na década de 60, um pouquinho antes de 1961, a talidomida ela tinha sido utilizada para náuseas, para mulheres grávidas, né? Então, as mulheres grávidas que tinham ali as náuseas comuns na gravidez estavam fazendo uso, né, por prescrição, da talidomida. Lembrando que a talidomida hoje é uma medicação extremamente controlada, né? Ela é disponível hoje para casos de hanseníase e algumas aplicações oncológicas muito específicas. Ela é extremamente regulada, né, a dispensação, mas naquela época não era, uma medicação de venda livre. E aí observou-se que até no comecinho da década de 60, mais de 4 mil mulheres grávidas tinham tido ou óbito fetal, né, ou antes do parto, durante o parto ou após o nascimento da criança, e muitas crianças ficaram com a síndrome chamada síndrome da focomelia, né? Então as criancinhas nasciam sem os braços e sem as pernas, ou muitas vezes alguns dos membros faltantes. E isso causou um grande alvoroço aí na comunidade mundial, porque era algo extremamente preocupante, né? Algo que não vinha acontecendo. E, na verdade, esses casos de focomelia suscitaram o assunto e as comunidades científicas do mundo inteiro, né, começaram a se reunir para discutir o que fazer. Então, a primeira reação, né, quando se confirmou a relação causal entre a talidomida e os casos de focomelia, a primeira reação foi suspender a comercialização, tentar entender o que estava realmente acontecendo, e somente algumas décadas depois a talidomida começou a ser liberada, né, em alguns países, e hoje tem um controle muito rigoroso, que é o que eu já comentei com vocês. Dr. Leandro entrando aí, muito bem, seja bem-vindo, Dr. Leandro. Daisy. Então, depois desse caso da relação causal entre a talidomida e a focomelia, os países despertaram. Então, desde então, na Suécia, existe um centro internacional de fármaco, tecno e hemovigilância que está situado na cidade de Uppsala, na Suécia. E esse centro hoje tem mais de 84 países participantes, e o Brasil participa desde a criação da Anvisa, ainda bem, para vocês verem como antes não era realmente regrada a coisa aqui no Brasil. E esse centro de Uppsala, o que ele faz? Ele detém todas as informações disponíveis de notificações de medicamentos de grandes centros do mundo inteiro. Então, esses 84 países hoje centralizam nacionalmente as suas notificações, analisam essas notificações e enviam as notificações para a Suécia, para a Organização Mundial de Saúde, nesse centro, em Uppsala, e através dessa união de dados são tomadas decisões. Que tipo de decisões são tomadas, Alexia? Né? O que acontece com esse número de notificações? Até 2015, tinham sido recebidas mais de 10 milhões de notificações em Uppsala, né, do mundo inteiro. E essas notificações elas servem para quê? Primeiro, para a questão de alteração de bula, né? Muitas vezes uma indicação
por exemplo, no caso da talidomida, né? A indicação para evitar náuseas não é uma indicação mais aprovada em bula para talidomida, né? Então, às vezes a bula é alterada porque aquela indicação não é mais aceitável, né? Aquela medicação, o risco que ela oferece é muito maior do que o benefício aceitável, né? A Célia falou alguma tragédia, foi uma grande tragédia, Célia. Patrícia, seja bem-vinda. Então, alterações de bula, suspensão de comercialização. Então, vocês que acompanham o Facebook do IBS, né, quase que semanalmente a gente notifica, né, na nossa página os casos de alertas, né, e boletins de notificação da Anvisa. Né? Então, a Anvisa, por exemplo, suspendeu a claritromicina da marca tal. Ela suspendeu o cogumelo do sol da marca XYZ que não estava registrado. Enfim, o tempo todo a Anvisa recebendo essas notificações do Brasil inteiro, ela toma decisões. Né? Então, para quem hoje critica e fala, eu não notifico porque isso não adianta nada, isso não gera, né, decisão nenhuma, a Anvisa não faz nada com isso, faz sim. Né? Quem fala isso é porque desconhece o nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O nosso sistema hoje, claro, ele é um sistema que precisa ainda ser amadurecido, mas eu diria que ele precisa ser amadurecido principalmente na ponta, porque hoje os profissionais de saúde não têm a experiência e o ritmo de notificar aquilo que ele identifica como reação adversa. Né? Então, a Cláudia fala, Alex, acredito que na prática da consulta diária ao site da Anvisa para detecção de produtos que estão suspensos ou em investigação pode ajudar na prevenção de identificação e utilização de produtos. É isso aí, Cláudia. Além da consulta, né, diária, é o que a gente falou. A gente também, no nosso Facebook do IBS, a gente diariamente já avalia, né, e entra em contato com esses alertas e publica esses alertas também na nossa página. Então, quem está na nossa página está acompanhando ali diariamente aquilo que está sendo, né, alertado pela Anvisa. Então, além da alteração de bula, além da suspensão de comercialização, o que essas agências regulatórias podem fazer também é suspender, cancelar o registro de produção dessa medicação. Quem é que lembra, quem esteve aí mais ou menos na década de 90, na década de 90, qual foi a grande classe de medicamentos que sofreu uma suspensão de registro e produção, que foi um grande baque, né? Todo mundo utilizava, eu mesma utilizei várias vezes, minha família. Alguém lembra qual foi essa classe de medicações que teve um registro abruptamente suspenso? Quem? O Leandro fala, acompanhar a página do IBS, que atualiza diariamente as alterações. É isso aí. Tatiana fala IBS, sempre informando os alertas. Muito bem. Então, vou falar para vocês. Lá na década de 90, quem já ouviu falar da medicação Vioxx, Arcoxia, né? Eram os coxibs, né? Eram medicamentos utilizados como anti-inflamatórios, né? Ninguém via muito mal, né? Apenas um anti-inflamatório, né? Alguns pacientes começaram a fazer usos. A Eliana, farmacêutica, obviamente, já comentou aí o Vioxx, né? Então, algumas pessoas começaram a fazer uso continuado desses coxibs, né? Dessa classe de medicamentos que era utilizada, né, como anti-inflamatório, enfim. E, a partir daí, vários casos de problemas cardiológicos começaram a ser correlacionados com esse tipo de uso de medicação. Então, o primeiro a ser suspenso foi o Vioxx, depois vieram os outros coxibs sendo suspensos, né, aí no período de alguns meses, acho que até demorou um pouquinho mais de ano, mas praticamente hoje os coxibs não são mais utilizados, né? Então os inibidores aí da COX-2 não são mais utilizados porque houve essa correlação. E por que houve essa correlação? Por causa das notificações. Então essas notificações que nós, muitas vezes, né, a contragosto fazemos, ai meu Deus, eu queria tanto ir embora, né? Acabou meu plantão, eu tô aqui notificando. Elas fazem a diferença, tá bom? Esse é o grande exemplo, né? Esse e o da talidomida, do clorofórmio, são exemplos de como os profissionais de saúde podem modificar a segurança do paciente fazendo notificações de farmacovigilância, tecnovigilância e hemovigilância. Então,
Então falamos lá de cima, né? Falamos desse sistema internacional que está em Uppsala, na Suécia. Falamos um pouquinho do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, que está centralizado na Anvisa e também centralizado estadualmente em alguns centros de vigilância sanitária, né? Alguns estados têm esses centros também, que também recebem essas notificações. Hoje, o recebimento de notificações de forma nacional, ele ocorre pelo Notivisa. Então, para notificar é simples, basta entrar no site www.anvisa.gov.br, entrar na parte de notificações, que é o Notivisa. Quem é profissional de saúde se cadastra, né, tem um cadastro simples que é feito, e a partir daí pode estar notificando normalmente. E também tem uma parte para notificação de cidadãos. Né? Então, você muitas vezes está fazendo utilização, né, dentro da sua família, oriente a sua família que ela também pode entrar no site da Anvisa e fazer essas notificações como cidadão também, tá? A Fabiana fala, eu sei, por muito tempo o Franol para crise asmática, usei, né? E depois foi suspenso por causar problemas cardíacos. E são várias histórias, né, Fabiana? Vários casos que a gente pode lembrar aqui de medicamentos que foram simplesmente suspensos de comercialização, né? O registro suspenso porque a relação causal ficou muito óbvia, né? A Margarete fala, ainda temos o Celebra, mas com receita de controle especial, e o Bextra apenas para uso hospitalar parenteral. É isso mesmo, Margarete. São poucos os casos e o uso continuado ele é muito monitorado. Né? Muitas vezes eles são medicamentos utilizados por um período muito específico, mas sempre com controle especial aí do médico que vai fazer a prescrição. A Célia fala dos anticoncepcionais, né? Os anticoncepcionais estão na moda, né? A gente está falando aí bastante da questão da relação do tromboembolismo relacionado ao anticoncepcional, mas isso não é uma relação nova, né? A relação causal entre anticoncepcionais e tromboembolismo é uma relação já conhecida e prevista em bula, né? Existe uma incidência prevista, mas é uma incidência que é gerenciável, né? Não é nada preocupante a ponto de se cancelar o registro de anticoncepcionais. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve na mídia. Por quê? Porque toda medicação oferece riscos, né? Um simples AS, um ácido acetil salicílico, uma dipirona, um paracetamol, eles também oferecem riscos e são riscos que precisam ser gerenciados, né? A gente precisa saber qual é a condição clínica desse paciente, qual é o risco que essa medicação oferece, para ver se não tem um problema que pode ser intensificado por essa relação paciente versus droga, tá bom? Nair, seja bem-vinda. Betinha fala sensacional, que bom, Betinha. Então vamos lá. Então o tempo todo a vigilância é feita, benefícios versus riscos. Quem acompanhou a página do IBS na semana passada, viu que a gente tem um alerta da Anvisa relacionado ao uso de ventiladores. Alguém acompanhou isso? Viu isso na nossa página? Então esse é mais um exemplo, porque é um exemplo não tão comum, né? Então os alertas relacionados ao uso de equipamentos e medicamentos, eles acontecem também, mas eles são muito mais raros, eu diria, do que os alertas que acontecem com medicamentos. E por que mais raros? Porque eles não acontecem? Não, eu diria que eles são muito menos notificados hoje pelas organizações de saúde do que os eventos com medicamentos. Tá? A farmacovigilância ela é muito mais amadurecida do que a tecnovigilância. Então, o que a gente tem que fazer, né? Se a gente tem aqui um público, né, que muito do nosso público é composto por pessoas que fazem parte dos núcleos de segurança do paciente, fazem parte, né, do escritório da qualidade. Então, o que a gente precisa estimular é que a tecnovigilância aconteça na nossa organização. O Dr. Alexandre fala, muitos gestores e donos de hospitais não permitem qualquer notificação, pois acham que vai atrair a atenção da Anvisa e provocar uma vistoria indesejável. Como combater essa mentalidade? Então, Dr. Alexandre, essa mentalidade só vai mudar quando essas organizações começarem a criar uma cultura de segurança do paciente. Né? Sem essa cultura, sem a instituição respirando segurança do paciente, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, as organizações elas precisam sim entender o porquê que essas notificações geram melhorias na segurança do paciente e, obviamente, também a vigilância sanitária, né, estadual, municipal, ela também precisa aprimorar um pouco mais o seu caráter para que ela não seja tão punitiva quanto hoje ela é. Então, nesse amadurecimento de uma cultura de segurança do paciente, todos os lados precisam melhorar. A gente sabe sim que as vigilâncias hoje, infelizmente, quem
tiver uma opinião contrária, que levante a mão, mas as vigilâncias hoje municipais e estaduais, salvo várias e várias exceções, a gente sabe, mas muitas delas hoje têm um caráter punitivo em vez de educativo, né? E a gente precisa, então, mudar um pouco desse escopo. Então, ambas as partes precisam, sim, amadurecer a cultura de segurança, e a gente só vai conseguir amadurecer quando todos tiverem esses momentos, né, de aprendizado, de conversa sobre o tema, e a gente estimular muito mais que dentro da nossa organização a gente também faça capacitações, treinamentos relacionados à notificação. A Liana fala, os alertas relacionados a equipamentos são bem escassos. É isso mesmo, Liana. A gente tem aí, que eu me lembre agora, né, no último mês a gente teve esse de ventiladores, a gente teve um relacionado a equipamento de, acho que era radiologia, enfim, são muito esparsos, né, porque hoje nem todos os hospitais têm os grandes centros de engenharia clínica, muitas vezes é um técnico não tão bem capacitado assim, que está gerenciando os equipamentos na organização. Ele, muitas vezes, mesmo sendo profissionais capacitados, eles não têm fluxos definidos junto às equipes de profissionais assistenciais para que eles notifiquem. Então, muitas vezes o engenheiro clínico sabe como notificar, ele sabe o que fazer, mas ele não ensina isso lá para a ponta, que é o enfermeiro, que é o médico, que é o fisioterapeuta que está fazendo uso daquela tecnologia, né? Então, muitas vezes nem o ensinamento, né, a capacitação primária dos profissionais de saúde para que eles utilizem uma nova tecnologia, muitas vezes nem isso é feito. Então, a gente está falhando em coisas basais hoje e a gente precisa, sim, melhorar em todos os âmbitos, né? No âmbito da fármaco, da tecno e da hemovigilância. A Franciele fala, verdade, e esse amadurecimento é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, sim, né? E a gente está fazendo esse trabalho, todos nós, né? Eu aqui, fazendo esse live com vocês aí nas organizações, disseminando todos esses conceitos. A Betinha fala, quebrar culturas são um desafio para a qualidade, em todo o âmbito hospitalar, mas possível com o apoio da diretoria. Então, com apoio, sem apoio, a gente vai seguir em frente, né? A gente precisa sim, né, obviamente, do apoio deles, mas muitas vezes esse apoio, às vezes ele não é intervencionista no sentido de que o doutor Alexandre falou, olha, eles não deixam a gente notificar, né? Isso acontece, mas eu diria que é bem pouco. Mas muitas vezes é um apoio neutro, né? Então, eles nem apoiam nem desapoiam, né? Então, ali, fazendo a parte operacional deles, e a gente sim, como profissionais de saúde, precisa estar ali na ponta, executando esses passos de vigilância. Ok? A Salomé entrou, seja bem-vinda, Salomé. O Wagner, parabéns pelo comentário sobre as ECs. Leandro, esse é o papel da geração de excelência. É isso aí, a gente está criando uma geração aqui nos nossos encontros de pessoas, né, que cada vez mais participam aqui com a gente e que juntos, né, nessas discussões que a gente faz, a gente consegue sempre tirar aprendizados daqui e levar esses aprendizados para dentro da nossa organização, seja uma organização hospitalar, um ambulatório, enfim, qualquer tipo, né? Alexa, dá um exemplo de evento com equipamento crítico passível de notificação. Então, esse evento, Jurandir, que aconteceu semana passada, é um evento de parada de funcionamento de ventiladores. Olha que risco, né? Então, existia uma questão técnica, né, de funcionamento desse ventilador que levava ao risco de parada, sem nenhum aviso do funcionamento. Então, a gente não sabe de onde surgiu isso, né? Qual foi o hospital que notificou, se vários hospitais notificaram, porque a Anvisa né, ela mantém a confidencialidade desses dados, mas o que a gente sabe é que essas notificações geraram um alerta de que esses equipamentos, né, tinham que ser gerenciados da marca X, né? Eles sempre avisam qual é a marca, qual é o número de série, lote, enfim. E aí, então, a nossa função como profissionais de saúde é verificar se esses produtos estão em uso na nossa organização. Então, os alertas servem para que a gente busque rapidamente tomada de decisão, né? Então, quando a gente fala, o sistema todo, ele é um sistema que está muito bem dividido, né? Então, a OMS é a grande mãe do sistema, a Anvisa e todos os 84 países têm os seus sistemas nacionais, a gente tem os sistemas municipais e estaduais, mas a gente tem a nossa organização de saúde. E a nossa organização de saúde, ela tem que ser encarada como um sistema. Né? Um sistema onde a gente tem ali a gestão, né, que são os núcleos de segurança do paciente, engenharia clínica, farmácia,
banco de sangue, enfim, núcleo de qualidade. A gente tem ali essas várias instâncias, né, gerenciadoras, e a gente tem a base, né, que são os profissionais de saúde que estão ali executando a sua assistência no dia a dia e que muitas vezes não sabem o que notificar, como notificar e por que notificar. O porquê foi o grande tema que a gente começou aqui a nossa aula de hoje, nosso live de hoje. A Silvana fala, realmente os problemas com equipamentos não são identificados e notificados pelos usuários. Pelo que percebo, a equipe não entende como tecnovigilância e sim apenas como falha de funcionamento. É isso mesmo, Silvana. A gente tem sempre que verificar, né? Claro que o engenheiro clínico, né, o engenheiro biomédico, ele é o profissional indicado para fazer essa análise, né? Então é ele quem vai dar o respaldo, o feedback e facilitar um pouco mais essa investigação. O Wagner fala, outro exemplo é a descarga de energia em cardioversor sem ter a impedância correta com o paciente. Notifiquei, estamos analisando junto ao fabricante. É isso mesmo, né? A gente tem casos clássicos aí, né, de queimadura relacionado ao uso de fototerapia em recém-nascidos, né? Muitas vezes a cegueira relacionado a radiância indevida. A gente tem os casos de queimadura por bisturi elétrico. São vários casos já notificados em mídia e que a gente precisa prestar atenção. O Leandro fala, daí também a importância do gerenciamento dos equipamentos na instituição, muitas nem sabem o que tem no parque tecnológico, é isso aí. É verdade, né? Muitas nem fizeram o inventário ainda, né? Não sabem o que tem na própria instituição, medicamentos que foram perdidos, medicamentos que estão sendo trazidos por médicos externos, é uma grande bagunça, né? Nos diagnósticos a gente percebe o quanto existe uma diversidade e fragilidade no gerenciamento de parque tecnológico. Uma coisa importante que a gente ia falar, né? Por que essa vigilância também é importante, né? Principalmente em medicamentos. Quando os profissionais de saúde realizam pesquisas clínicas, né, que são aquelas pesquisas que são feitas antes da medicação ser colocada em comercialização, né? Então existe a pesquisa pré-clínica, que é feita hoje em animais, né? Muito relutada, né? A comunidade toda falando, né? Cancelem pesquisas com animais. Eu sou muito reticente quanto a isso, porque se a gente vai cancelar a pesquisa com animais, a gente está pulando uma etapa e passando rapidamente para a etapa de pesquisa com seres humanos. E qual o risco disso? Então isso não é uma coisa tão simples assim, não é tudo que a gente vai poder substituir essa etapa de estudo com animais, tá? Passada a etapa pré-clínica, que é estudo com animais, na etapa laboratorial, a gente vem para a fase clínica, né, que são estudos de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, onde, né, aí algumas centenas ou milhares de indivíduos são, para eles, né, como população de sujeitos de pesquisa clínica, é administrada uma medicação ou uma tecnologia de saúde, e nessas centenas ou milhares de pacientes, são feitas análises de eventos adversos que são encontrados, né? Agora, a pergunta que não quer calar, né? O quanto essas pesquisas clínicas hoje são efetivas no sentido de se contemplar todas as possibilidades de populações diferenciadas que a gente tem. A gente sabe que genética de japoneses, negros, pardos, brancos, algumas populações específicas no mundo são muito diferenciadas e como elas metabolizam essas medicações também é algo diferenciado. Então a gente sabe que as pesquisas clínicas muitas vezes falham nessa distribuição de utilização em populações diferentes. As pesquisas clínicas hoje não são feitas, né, em populações especiais, como indígenas, crianças, grávidas e idosos, até por questões éticas, e ainda bem que é assim, mas a gente sabe que na prática, depois que essa medicação é colocada em comercialização, que a gente vai ver o efeito prático dessas medicações nessas populações especiais. Então, o próprio fato de termos um volume pequeno, né, de medicamentos de pesquisa administrados em populações muito específicas, o fato dessas populações especiais não receberem essas medicações antes da comercialização faz com que o nosso papel de vigilantes, né, no uso de medicamentos seja intensificado, né? Então, a gente precisa sim ter esse papel muito bem implementado nas nossas organizações. O Dr. Alexandre fala, como gerenciar os equipamentos de terceiros consignados ou em demonstração? Então, a gente precisa sim ter fluxos muito seguros de entrada desses produtos na nossa organização.
isso é um fluxo que tem que ser gerenciado entre engenharia clínica e portaria, né, segurança patrimonial. Por quê? Porque se a gente focar só em centro cirúrgico e engenharia clínica, a gente perde um bloqueio que é a entrada desse produto na organização. Então, muitas vezes esse produto, ele tá chegando, né, o médico está carregando esse produto, ou está vindo num carrinho, enfim, ele passa desapercebido dentro da nossa organização, entra e quando vê ele está lá no centro cirúrgico sendo utilizado. Né? Então, a gente tem que verificar por onde esses produtos estão entrando, né? Quais são as portas de entrada, por onde ele passa, se é pelo CME, se é pelo centro cirúrgico, se é pela farmácia, e a partir daí colocar bloqueios, né? Colocar sistemas de vigilância onde a gente reconheça qual é o equipamento, se ele está ou não aprovado para ser utilizado na nossa organização, se ele tem a manutenção preventiva, né, em dia, se ele tem a calibração em dia, que muitas vezes não tem, e a partir de então, ele tem uma sistemática de validação e aprovação para uso ou não na nossa organização, tá bom? O Wagner fala, Alexandre, é papel da engenharia clínica. Isso mesmo, papel da engenharia clínica, mas claro que gestão da qualidade, núcleo de segurança do paciente ajudam a engenharia clínica a sistematizar esses fluxos e divulgar esses fluxos na organização como um todo, né? O Gilson fala, gostei muito desse novo horário, que bom, Gilson. A Silvana Tequino, que bom, Silvana, entrando. Todo mundo aí já ouviu falar um pouquinho da Silvana, trabalha lá no IBS com a gente. Salomé, muito bem. Bom, a notificação no Brasil ela é voluntária, né? Mas é claro que a gente ganhou uma força a mais com a RDC 36 de 2013, né? Que institui os núcleos de segurança do paciente. Então, com a instituição dos núcleos de segurança do paciente, a notificação passa a ser mais sistematizada e passa a ser passível de vigilância pelos órgãos regulatórios. Então, hoje é possível que a vigilância sanitária do seu município vá até seu hospital, a sua organização de saúde e queira ver o seu sistema de notificação, e queira analisar o seu sistema de notificação e saber o quanto você está notificando os casos específicos para os órgãos regulatórios que são mandatórios, né? No caso, o Notivisa ou algum sistema de vigilância específico. O que a gente precisa notificar? Reações adversas, desvios de qualidade, né? Os desvios de qualidade são muito comuns no nosso mercado, né? Principalmente porque a gente tem uma rede de laboratórios farmacêuticos muito pulverizada, muitos fabricantes aí que a gente precisa ter um olhar mais crítico sobre eles. Então, desvios de qualidade ainda acontecem, né? Produtos com dissolução inadequada, muitas vezes quantidade inadequada, fechamento, lacre inadequado, muitas vezes rótulo inadequado. Então, tudo isso pode ser notificado. A questão da inefetividade farmacêutica, né? Ou farmacológica. Então, medicamentos que não estão exercendo a sua função, né? Isso a gente encontra muitas vezes em antibióticos. É muito clássico o caso de anestésicos, né, no Brasil. A gente tem aí marcas famosas, que eu não vou dizer quais são, mas medicamentos que já são clássicos na questão da inefetividade anestésica. Erros de medicação também são mandatórios que sejam notificados aos órgãos regulatórios. O uso de medicação off-label. Quem sabe o que é uso off-label? Alguém? Uso de medicação off-label. Então, vamos lá. É que tem um delay aqui que muitas vezes vocês estão respondendo, mas eu ainda não estou vendo. O uso de medicação off-label é aquele uso para indicações não descritas em bula. Então, por exemplo, faz de conta que a gente vai começar a utilizar o paracetamol na nossa organização para, para lúpus. Não existe essa indicação do paracetamol, mas algum profissional de saúde ali, algum médico acha que talvez exista uma relação interessante entre essa medicação. Isso, se não for uma pesquisa clínica aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pela CONEP, pela Anvisa, é uso off-label. Isso é proibido, ok? Então, a gente tem que também estar gerenciando isso, fazendo uso aí de auditorias clínicas, né, ou de outras sistemáticas onde a gente conclua, né, muitas vezes a análise farmacêutica também contribui para que a gente identifique o uso de medicamentos off-label que coloca o paciente em risco e a nossa organização judicialmente em risco, ok? Uso abusivo ou intoxicação também é tema de vigilância,
E interações medicamentosas, né? Também tão pouco faladas, tão pouco notificadas, né? A gente mal gerencia aquelas notificações que são conhecidas, quanto mais falar em notificar interações que não são conhecidas, né? Então, isso, estamos a anos-luz do conhecimento adequado para implementar isso nas nossas organizações. Infelizmente, e a gente conta aí com a cooperação, né, dos farmacêuticos para que eles cada vez mais possam disseminar esses conhecimentos junto aos profissionais de saúde sobre o que é interação medicamentosa, quais interações precisam ser monitoradas e como monitorá-las. A Organização Pan-Americana de Saúde contempla a notificação obrigatória de algumas situações, tá? Alguns profissionais de saúde perguntam, né? Eu preciso notificar tudo? Quem acha que sim? Tudo que acontece de reação adversa na minha organização eu preciso notificar? O que vocês acham? Preciso ou não preciso? O paciente teve um aumento das enzimas hepáticas com uso continuado de paracetamol. Preciso notificar? O paciente teve prurido com uso de vancomicina. Preciso notificar? Alguns responderam que sim. Sim, 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 sim. E eu respondo para vocês, não. Alarde! O Alexia mudou tudo que eu sabia. Bom, não sou eu que estou mudando, estou apenas repassando aquilo que a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde e a própria Anvisa colocam como preconizações de notificação. A gente só vai notificar aquilo que está descrito em bula. Então, tudo isso que eu falei está descrito em bula. Eu vou notificar náusea com tramal, tá descrito em bula. A gente só notifica esses casos de reações adversas descritas em bula quando ocorre um aumento da incidência dessas reações. Então, assim, a gente sabe que X% dos pacientes têm náusea com o uso de tramadol. Isso está descrito em bula, até o percentual está descrito em bula. Agora, eu estou usando um tramadol de uma marca X e eu estou verificando que 100% dos meus pacientes está tendo náusea. Opa! Saiu do escopo da normalidade. Aí sim eu preciso notificar. Preciso notificar o fabricante, né, o laboratório farmacêutico. Preciso notificar a Anvisa. Então, primeiro critério, aumento da incidência de notificações conhecidas e previstas em bula, ok? Anotem aí, aumento da incidência de notificações de reações adversas conhecidas em bula. Segundo, reações graves. O que são reações graves? Aquelas que envolvem óbito, risco de óbito, hospitalização, aumento de hospitalização, anomalias congênitas, né? Tudo isso é considerado reação grave. Ou, muitas vezes, uma incapacidade permanente, né, que seja relativamente importante, é motivo de notificação. Então, falamos aqui de 2 motivos para a gente notificar: aumento de incidência e reações graves. E a questão de casos redundantes, né? Então, a própria Organização Pan-Americana de Saúde fala, a gente também precisa trabalhar a questão da redundância. Então, um excesso muito grande de notificações pelo mesmo motivo de notificações descritas em bula, tá? Isso muitas vezes atrapalha o nosso sistema de notificação, porque a gente está gastando energia, dinheiro, né, para analisar casos que já estão mais do que consolidados na nossa, né, expertise científica. Então, é uma mudada de paradigma, né? A Organização Pan-Americana de Saúde publicou esse estudo em 2011, onde ela consolidou esses parâmetros, né? A própria Anvisa, se vocês entrarem no site da Anvisa, ela coloca isso, né? Reações graves e aumento de incidência de reações conhecidas. E a gente precisa, então, começar a ficar mais críticos quanto ao que está sendo notificado, né? Então, claro, estimular que todo mundo notifique tudo é um primeiro passo, né? Quando você está começando, é isso mesmo que tem que ser feito, né? É difícil você querer aprimorar tão precocemente esse status quo, né? Até porque muitas vezes ninguém conhece bula, né? Então a gente muitas vezes na nossa organização estimula todo mundo a notificar tudo, notifiquem tudo e aí
o núcleo de segurança do paciente ou a farmácia, aí cada um vai dividir esses trabalhos de uma forma específica, vai fazer então a peneira para verificar quais dessas gamas de notificações vão então seguir o rumo da Notivisa, ok? O Leandro colocou ali, né, aumento da incidência, reações graves e casos redundantes. Muito bem. A Sandra fala muito bom, cada dia melhor, obrigada, estou aprendendo muito com vocês. Que bom, Sandra. É isso aí. Bom, gente, o que mais? Outra questão que a gente não pode deixar de lado, né? Novos medicamentos. Então, o tempo todo a gente tem novos medicamentos sendo lançados, né? Principalmente quem trabalha com oncologia, né? Sabe que a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses a gente tem um novo medicamento sendo lançado, geralmente um anticorpo monoclonal, né? Alguma medicação, para alguma indicação diferenciada, enfim. Novos medicamentos, a gente tem que ter um olhar muito mais apurado para fazer a vigilância do que aqueles medicamentos que já estão no mercado há alguns anos. Né? Por quê? Porque quando ele chega no seu mercado, significa que ele foi ali utilizado às vezes em 1.000 pacientes, em 2.000 pacientes no mundo inteiro e só. E você vai começar a utilizar esse seu paciente no seu hospital. Eu vou utilizar esse novo anticorpo monoclonal para 5 pacientes esse mês, para 10 o mês que vem, para 20 daqui 3 meses. E daqui a pouco você tem um volume grande de pacientes fazendo uso e novas reações adversas sendo descobertas. E a sua organização pode participar disso. Né? Então, novos medicamentos, a gente tem que ter um foco muito grande, muitas vezes até fluxos diferenciados para gerenciar e fazer a vigilância desses novos medicamentos. E um outro item, que é uma exceção, mas que a gente também precisa olhar, são os medicamentos importados. Né? Então, cada vez mais a gente tem aí medicamentos importados sendo trazidos para o nosso dia a dia. Né? A gente tem aí, por exemplo, os canabinoides, né? Que hoje no Brasil eles não são aprovados, mas para uso em epilepsia e algumas outras indicações terapêuticas já existe um fluxo de importação até regulado pela Anvisa. Então, esses medicamentos importados, eles também têm que ter um fluxo muito mais restrito de vigilância do que o usual, ok? Queria saber se vocês têm perguntas agora, porque eu só falei e não paro de falar, né? Senão se vocês deixarem, é um tema que gosto muito, né? Como farmacêutica que sou. A Eliana fala, para identificar o aumento da incidência, precisamos conhecer nosso... Aí ela não terminou a frase, mas possivelmente nossa população, né, de pacientes, o que acontece, a gente precisa ter já um sistema amadurecido, com certeza, né? A Luestânia tá respondendo para a Cláudia, que da Cláudia tá travando, mas a grande maioria das pessoas tá com a internet ok, tá bom? Queria saber se vocês têm alguma pergunta, né? Falamos então de farmacovigilância, falamos de tecnovigilância e falamos de hemovigilância, né? Hemovigilância, também, como eu falei lá no começo, ainda muito incipiente. Os bancos de sangue, as agências transfusionais ainda não estão notificando como deveriam no Notivisa, e a gente acaba não tendo uma foto real do que acontece na nossa organização. Tem alguns estudos que falam que reações adversas ao uso de medicamentos pode ser até a 6ª causa de internação hospitalar. Né? Então, a gente precisa sim gerenciar tudo isso, ok? Silvana fala, muito bom, parabéns, foi esclarecedora. Eliana fala, excelente. Obrigada pela participação, Eliana. Fico sempre muito feliz aí, pessoal da C Camargo. Que mais? Acho que basicamente é isso. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês então, além de capacitar a sua população de profissionais de saúde a fazer a notificação e a ensiná-los o que deve ser notificado, é importante vocês darem feedback. Né? O que é dar feedback na notificação? Então, muitas vezes é falar um obrigado. Né? Então, obrigado, recebi a sua notificação e ela será avaliada. Manda um e-mail, manda de alguma forma uma resposta. Muitas vezes você não consegue dar respostas individuais porque o volume é grande, ok, então lance boletins periódicos. Né? Olha, no último bimestre tivemos tantas notificações, o setor com o maior número de notificações foi o centro cirúrgico, olha que legal, não como algo negativo, porque é lá que estão acontecendo os problemas, mas algo positivo. Então, os profissionais do centro cirúrgico estão muito mais amadurecidos em notificar do que das outras áreas. Isso acaba gerando ali uma disputa saudável para que os processos todos participem, né? Então, avaliar
né? Então a gente avalia as notificações usando algoritmos conhecidos, né? Um dos algoritmos famosos, né, que a própria Organização Pan-Americana de Saúde recomenda é o algoritmo de Naranjo. Não sei se vocês todos conhecem, né? Mas o algoritmo de Naranjo, ele é uma ferramenta que vai descrever se essa reação adversa é comprovada, então se foi efetivamente linkado que aquele medicamento causou essa reação adversa, se ela é provável, se ela é possível ou se ela é improvável. Então são 4 classificações, 1, 2, 3, 4, onde o algoritmo acaba finalizando a sua análise, né? E às vezes você só acaba notificando para a Anvisa, por exemplo, aquelas notificações que são prováveis ou comprovadas, né? E deixando de lado aquelas que não têm relação causal definida, né? Então, cada organização vai definir o seu escopo, vai definir o seu fluxo de notificação, ok? A Nayara fala: temos o regimento de farmácia terapêutica, fizemos formulário para padronização de medicamentos e materiais, mas a legislação preconiza somente para medicamentos. Você acha interessante mantermos o formulário para materiais? Eu acho sim, Nayara. Eu acho que o mesmo rigor com que a gente trata medicamentos, a gente tem que tratar insumos, produtos para a saúde, OPME, equipamentos, né? A gente precisa gerenciar um pouco melhor esses outros insumos de maneira geral, produtos de maneira geral, porque a gente ainda tem falhas e falhas muito maiores do que a gente tem hoje com a farmacovigilância, ok? O Wagner fala: ótimo tema, parabéns pela qualidade da apresentação, que bom, e riqueza dos detalhes. Franciele fala: parabéns, Alex, seus vídeos enriquecem muito o nosso conhecimento. Pessoal, a gente chegou aí no vídeo número 100, né, do canal Excelência e Saúde. Grande maioria de vocês mandou e-mail pra gente para receber o compilado, né, de todos os nossos vídeos, né? São mais de 100 sobre temas diversos aí relacionados à segurança do paciente. E então todo mundo que mandou, o Leandro fala aí: lembro que amanhã é o último dia para solicitar o seu presente em comemoração ao episódio 100 do canal Excelência em Saúde. Instruções no vídeo do episódio 100 tá lá no Facebook, quem quiser. Tá bem fácil de encontrar ali nos primeiros itens que a gente tem na nossa página, tá bom? É só mandar um e-mail que a gente vai mandar o compilado para vocês. A Silvana fala: parabéns, sempre super generosa em transmitir todo o seu conhecimento com muita clareza. Que bom, Silvana. Isso aí, gente. Alguém tem mais alguma pergunta pra gente finalizar? Só eu falando, e eu falo mesmo. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem. Então, um tema aí bastante grandioso, bastante cheio de detalhes, né? Sempre bom se vocês sempre puderem participar do Facebook Live fazendo anotações. Eu sempre faço um compiladinho aqui de informações técnicas para discutir com vocês. E então é isso. Agradeço aí os mais de 50 e tantos participantes que a gente teve aqui no nosso novo horário. Acho que todo mundo gostou, né, de ser às 9 da noite. Vamos, então, mantendo esse novo horário como padrão. E, mais uma vez, obrigada. E a gente se vê, então, no próximo episódio. A gente vai divulgar o próximo tema na quinta-feira que vem, tá? A gente sempre divulga aí na quinta ou sexta-feira da semana anterior para que vocês se planejem e até planejem as perguntinhas que vocês podem vir a fazer. Tá bom, Lestânia? Obrigada, gente. Um abração. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.